cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno deveria chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Pegando em toda parte, a igreja vem, quebrando o cativeiro pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem. O Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno deveria chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Pegando em toda parte, a igreja vem, quebrando o cativeiro pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, como ele que brilha. Porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno. É a igreja santa, aqui o noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral. É show, começando o show. O noivo vem aí, ele está se preparando pra cantar no coral. Show, goza, tudo goza. A igreja vem. O seu Deus agora, porque a igreja vem. Com amor e dignidade, levantando um exército inteiro. É a igreja santa. A igreja vem, como aquele que brilha na escala do sol. A sua face é o vencedor de glória. O seu Deus agora, porque a igreja vem. É a igreja santa, a perseguida. Chamou o pastor Fernando aqui, alguém vai trazer a palavra. Deus, nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa vir ao seu servo conforme a tua vontade e conforme o teu querer. E que cada um neste lugar, Pai, venha escutar a tua voz e se encher mais, Senhor, neste lugar. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite? A paz do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós iremos ler o verso a partir do número 11. Quero parabenizar ao pastor Sandro Faustino e toda a sua equipe para que este congresso pudesse
está sendo realizado. Deus abençoe. Tem muito homem aqui, meu irmão. As mulheres devem colocar essa galera no bolso, não? Amém, irmãos? São muita mulher também, mas Deus possa abençoar esses homens de Deus. É tudo muito bonito, mas sabemos que por detrás disso há uma grande luta para que isso aconteça, não é verdade? A gente sabe disso, não é fácil. O feliz é sairmos daqui hoje com o dever de uma missão cumprida, não é verdade? E às vezes existem contratempos, dificuldades, pessoas às vezes não conseguem entender, nem todo mundo está de acordo, mas no final o Senhor sempre fecha com uma grande chave de ouro. E eu creio que Deus nesta noite tem reservado uma bênção para este dia de hoje, para as nossas vidas. Juízes capítulo 11, verso de número 1, quem achou diz amém. Palavra do Senhor ao seu coração. Juízes capítulo 11, tem muitas pessoas procurando. Quero que você faça menção comigo da palavra de Deus. Eu vou ser bem paciente para que você procure aí e não deixe de ler esse texto. Esse texto está muito ligado ao tema deste congresso. Isso aqui vai falar de um grande homem fazendo uma grande obra, e esta obra aqui é tremenda. E esse texto aqui vai nos confrontar esta noite de uma forma que talvez você nunca tenha percebido, mas Deus tem algo para você. 6:11, a palavra do Senhor diz assim. 6:11, versículo 11. Estou vendo, falando mistério, falando línguas. Capítulo 6, verso 11. Vamos falar acerca de Gideão nessa noite. Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Mesitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, olha que resposta: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Olha o que o Senhor diz para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Aí Gideão vai entender. Ele diz assim, ó. E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Amém? Queridos, nós estamos diante de um texto abençoadíssimo. E nós estamos diante de um congresso de homens. E essa palavra está voltada a toda a igreja, mas está se direcionando a um personagem bíblico do sexo masculino. O texto sagrado vai nos falar, a partir do verso de número 11 do capítulo 6, e se você observar alguns versículos anteriores, você vai ver que a nação de Israel, por uma vez mais, eles vão fazer novamente o que é mal diante dos olhos do Senhor. E durante 7 anos a Bíblia vai dizer que o Senhor, o próprio Deus, vai entregar a nação de Israel na mão dos medianitas. E vão se unir os medianitas, os amalequitas e os orientais, para poder saquear durante 7 anos
o Senhor vai permitir que os medianitas, que os amalequitas e que os orientais saqueassem, porque a nação de Israel plantava, mas não colhia, porque o Senhor permitia que fossem saqueados por causa de uma desobediência, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa daquilo que parecia mal à vista do Senhor. E a nação vai sofrer, e você conhece a história. A nação vai padecer, o homem vai sofrer, a mulher vai sofrer, tudo porque não entendiam os propósitos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer acerca de um homem chamado Gideão. Gideão fazia parte da história. Gideão fazia parte da nação eleita, da nação escolhida. Porém, Gideão agia com certa prudência e inteligência. Ele, entendendo que todos os anos os amalequitas subiam para poder saquear o seu trigo, a sua plantação, Gideão vai trabalhar com inteligência. Gideão vai começar a malhar o trigo. E quando ele malha o trigo, ele vai malhar o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é na eira. Gideão vai usar de estratégia. Ele vai para cima de um alto monte e começa a malhar o trigo. Só que para Gideão malhar o trigo, ele precisava da ajuda do vento, porque se malhava mais ou menos assim. Gideão pegava uma peneira, como se fosse no dia de hoje, colocava o trigo na peneira, lançava ao alto, o vento soprava e fazia a separação do trigo e das folhas. Gideão não tinha como malhar o trigo sozinho, lançando ao alto, porque era necessário que o vento soprasse e fizesse a separação do trigo e das folhas. Deixa eu aqui abrir um parênteses nessa noite e dizer uma coisa para todos nós que aqui estamos. Nós estamos diante de um lindo congresso de homens. Já foram louvados louvores maravilhosos, já nos alegramos. Mas nesta noite, nós não podemos esquecer, para que essa data fique marcada, precisamos do vento do Espírito Santo em nosso meio. Não podemos abrir mão do vento do Espírito de Deus. Não podemos abrir mão da pessoa do Espírito Santo. Não podemos deixar que o Espírito Santo não tenha espaço em nosso meio. E eu tenho certeza que isso nesta igreja não acontece, até porque conheço o pastor desta igreja. É um homem voltado para as coisas do Espírito de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: para o Espírito Santo se mover, não precisa eu forçar muita coisa. Mas se eu entender que se eu me manifestar dizendo glórias, aleluia, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle, Ele vai soprar nesta casa nesta noite e vai te encher, vai te encher. Então deixa eu ouvir os homens se tem barulho de glória a Deus. Deixa eu ouvir as mulheres se tem barulho de glória a Deus, porque há o vento de Deus esta noite em nosso meio. Oh, glória. Gideão então ele precisava, e ele malhava o trigo. Ele estava em um alto monte, ele malhava o trigo e escondia o trigo. Ele malhava o trigo e escondia o trigo. Gideão não podia parar porque estava fazendo uma grande obra. E aqui tem um detalhe: quem está empenhado no reino de Deus, quem está envolvido no reino de Deus, quem está voltado para os propósitos do reino de Deus, ele não perde tempo para parar e ouvir conversações que não vão lhe trazer crescimento. Quem está envolvido nos projetos da casa do Pai, ele não perde tempo em ficar ouvindo conversa fiada de quem não tem nada para apresentar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Quem está envolvido no reino de Deus
ele para somente para ouvir a voz de Deus. Somente a voz de Deus. E há um detalhe aqui: Gideão vai ser mal criado. Mal criado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, todas as vezes que no Antigo Testamento você ouvir, então o anjo do Senhor, todas as vezes que você lê dessa forma, você vai entender uma coisa: é o próprio Deus se manifestando e falando com o homem. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor chega diante de Gideão e diz: o Senhor é contigo. Não foi isso? O Senhor é contigo, varão valoroso. Por que o Senhor era com Gideão? Primeiro, Deus tinha um propósito com Gideão. Segundo, Gideão se ocupava em alguma coisa. Terceiro, o propósito de Gideão era trabalhar com inteligência. Ei, homens que estão neste congresso, mulheres, igreja, enfim, nós temos a certeza de uma coisa: que o Senhor é conosco. Nós não podemos deixar de lado a obra, a seara, o projeto, o braço forte, a mão amiga, a disponibilidade de trabalhar no reino de Deus, para o reino de Deus, na casa de Deus, ajudando o pastor, somando com o pastor, dando o braço um ao outro, fazendo que a obra cresça, fazendo que a obra expanda. Não podemos deixar de lado os projetos de Deus sobre a face da terra. Estamos empenhados em uma grande obra e não podemos parar. Deus vai liberar uma palavra: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão vai dizer: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que esse mal nos sobreveio? Gideão não era uma criança. Gideão já era um homem. E ele sabia que o mal veio sobre Israel por causa do pecado, por causa dos erros. Pergunta sem lógica, pergunta que quer de Deus uma resposta. E às vezes nós agimos como meninos, queremos dar resposta a Deus e queremos que Deus não nos responda. E aqui existe um erro na questão teológica, e uma linguagem teológica que fala acerca da exegese. Quando o Senhor fala para ele: Gideão, após essa resposta mal criada, se o Senhor é conosco, porque esse mal nos sobreveio, o Senhor salvou o povo do Egito, e porque isso agora está acontecendo, Deus vai dizer para ele: Gideão, vai tu nessa tua força. Aqui Deus não estava encorajando a Gideão. Aqui Deus não estava falando: vai nessa tua força aí, não. Deus estava trazendo Gideão a um confronto. Dentro de uma linguagem teológica, Deus estava advertindo a Gideão. Deus estava dizendo o seguinte para ele: não é nessa tua teimosia que você vai vencer. Não é desse jeito que você vai conseguir. Se você está pensando que você é muita coisa, vai nessa tua força aí, rapaz. Às vezes pensamos que somos muita coisa. Aí eu canto bem, aí eu prego tão bem, aí eu toco tão bem. Você faz tudo isso muito bem, mas se a presença de Deus não for na tua vida, você não pode. Não podemos abrir mão do sopro do Espírito Santo de Deus. Não podemos abrir mão do Espírito de Deus soprando em nossas vidas. Nós temos o talento e sabemos que temos, falamos, pregamos, cantamos, dirigimos, mas se o sopro de Deus, se o Espírito Santo não for na minha vida, eu só vou cantar e nada acontece, eu só vou pregar e nada vai acontecer, eu só vou ministrar e nada vai acontecer. Mas quando eu prego cheio do Espírito, Deus batiza com o Espírito Santo. Quando eu louvo cheio do Espírito, almas são aquebrantadas. Quando eu falo cheio do Espírito, corações são despedaçados, vidas são alcançadas. Seja um Gideão, mas seja cheio do Espírito. Seja um Gideão, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não adianta ser apenas um Gideão. É preciso que tenha sopro de Deus na tua vida. É preciso que tenha Espírito Santo de Deus na tua vida. É preciso que você venha parar de deixar, eu me incluo nisso, de fazer pirraças com Deus e dizer: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo com meu filho, eu não sei por que acontece com meu marido, eu não sei por que está acontecendo na igreja. Deus vai te dar uma resposta que talvez você não está disposto a ouvir. Então fique quietinho, deixe Deus trabalhar, deixe Deus fazer. Deus não precisa de subterfúgios para trabalhar. Deus é Deus no céu e Senhor também na terra. O mundo está na palma das tuas mãos.
você diz glória a Deus. Vai nessa tua força, Gideão. Aí ele vai reconhecer: opa, Deus está me confrontando. E se você olhar o texto do Antigo Testamento, você vai ver que parecia que Deus, a forma de Deus chamar a atenção do homem era através do confronto. Deus tinha um meio de chamar a atenção do homem. Quer ver? O que Deus disse para Abraão? Abraão, pega o teu filho, a que tu amas, e apresente a mim. Não foi isso? Não foi? Amém? Apresente o teu filho a quem tu amas, a mim. Por que Deus faz isso? Deus quer confrontar Abraão. Por que Deus quer confrontar Abraão? Você lembra de Ismael? Você lembra? Ismael era filho de Abraão, com uma criada, com uma serva. O texto vai dizer que quando o Senhor aparece a Sara e diz que Deus daria um filho a ela, ela vai duvidar em seu coração. A história vai dizer que ela pega uma criada e manda que ela se deitasse com Abraão. E naquela época isso era muito normal. Sim, muito normal. Ela manda se deitar com Abraão. A Bíblia vai dizer que ele vai se deitar e vai nascer um filho desse relacionamento, Ismael. O menino vai crescer. A Bíblia vai dizer então que a mulher de Abraão, Sara, vai se chatear com Agar e vai mandar que Abraão colocasse Agar e Ismael para fora de casa. Sim ou não? Sim. Quando Abraão faz isso, aqui é um detalhe: era muito fácil para Sara, não sendo mãe, mandar colocar o filho para fora. Mas Abraão era pai. Ele pega o seu filho Ismael e manda ele embora junto com a sua criada. Ele está mandando um filho que era dele embora da sua casa. Os anos se passaram, Deus agora vai cumprir uma promessa. Vai nascer Abraão, vai nascer Isaac. Olha o que ele faz: pega teu filho, vou te confrontar agora. Pega teu filho, a quem tu amas, apresente a mim em holocausto. Sabe o que Deus queria fazer com Abraão? Você não mandou aquele embora? Você não desprezou aquele? Eu vou te confrontar. Você pode ser até pai na fé, só que eu vou tratar de você. Eu vou tratar o teu interior. Eu vou tratar a tua alma. Eu sou Deus, eu vou te confrontar, chamando a sua atenção. Às vezes nós não conseguimos entender esse tratar de Deus. Às vezes não entendemos por que Deus nos confronta. Às vezes não entendemos por que Deus nos chama a nossa atenção. Deus quer tratar o nosso interior, meu irmão. Deus quer tratar a nossa alma. Antes de Deus trocar a carcaça aqui, Ele vai tratar do interior. Ele vai libertar, Ele vai mudar, Ele vai restaurar, Ele vai limpar, Ele vai tirar remorso da alma, Ele vai tirar a falta de perdão primeiro, Ele vai tirar esse negócio da soberba na alma, Ele vai te confrontar de uma maneira que você não vai entender, mas depois Ele vai te falar: eu estou te confrontando para me fazer uma grande obra na tua história. Deus gosta de confrontar. Isso é coisa de Deus. Jacó, você lembra no Vale de Jaboque? Quando ele briga com o anjo, guerreia e te agarra. Qual pergunta que Deus faz? Qual é o teu nome? Você lembra disso? Qual é o teu nome? Ele vai dizer: meu nome é Jacó. Mas quando o seu pai Isaac perguntou: qual é o teu nome? Ele vai falar: meu nome? Meu nome é Esaú. Você lembra da bênção da primogenitura? Que ele pega e vai pegar ali o guisado e vai diante do pai. O pai fala: olha, a voz é de Jacó, a mão é de Esaú. O pai pergunta: qual é o teu nome? Meu nome? Meu nome é Esaú. Os anos vão se passar. Ei, nada passa em branco diante dos olhos do Senhor. Nada, meu irmão. Tu pode se esconder, tu pode fugir do pastor Sandro, tu pode se esconder atrás do tecladista, só que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e
feriu, machucou a coxa, a juntura da coxa. E aqui é uma pergunta: qual é o teu nome? A mesma pergunta que Isaac vai fazer. Só que aqui houve um encontro. E todo encontro com Deus, Ele vai te deixar uma marca. Ele vai te deixar uma marca. Meu nome é Jacó. A Bíblia diz que Jacó vai deixar do outro lado a sua família. Olha isso aqui. Jacó, quando saiu, ele saiu andando perfeitamente. O texto diz isso. Quando ele volta manquejando. Dessa forma. Ó, entende isso aqui. Ele volta manquejando. Conjecturando comigo. Parece que estou vendo a mulher dizer: Jacó, o que aconteceu contigo? Você saiu bom e voltou puxando da perna. Talvez ele tenha dito: hoje eu tive um encontro com Deus. Hoje eu tive um encontro com Deus. Em toda a sua história de vida cristã, será que você já teve um encontro com Deus? Será que o Senhor já te confrontou? Será que o Senhor já te marcou? Será que o Senhor já te tratou? Será que o Senhor já te limpou por dentro? Será que Deus já mudou a história da tua vida? Não tem como existir cristianismo se não existir encontro com Deus. Existem muitos crentes dentro do templo, mas que as suas mentes estão fora do templo. O seu corpo está dentro do templo, mas a tua alma está fora da presença. O seu corpo está dentro do templo, mas a sua mente está vagueando. Deus está dizendo para mim, para você, para todos nós: é preciso termos um encontro nessa noite. O meu Espírito Santo quer encher a cada um, quer renovar a cada um, quer encher os vasos. Onde estão os vasos de Deus? Onde estão os homens de Deus? Onde estão as mulheres de Deus? Onde estão os levitas de Deus? Deixa Deus te confrontar nesta noite. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. E essa história de Gideão aqui malhar trigo no lagar é um detalhe muito maravilhoso, porque ele usa inteligência malhando trigo e guardando trigo. Isso aqui é um detalhe que às vezes nós deixamos passar dentro de um texto sagrado. E Gideão era detalhista. E Gideão gostava de fazer perguntas a Deus em pequenos detalhes. E às vezes nós não se atentamos para os detalhes. Malhar trigo requer observar os mínimos detalhes. Para trabalhar em prol do reino é preciso observarmos os mínimos detalhes. Aleluia. Deus não é um Deus só de grandes detalhes. Deus é um Deus também de pequenos detalhes. Entendeu isso? Deus não é um Deus só de grandes detalhes. Deus também é um Deus de pequenos detalhes. Às vezes só pensamos que Deus está fazendo quando há uma cura de um câncer, não é verdade? Deus curou um câncer, glória a Deus por isso, acredito nisso. Mas ninguém lembra: Deus me deu condições para colocar o pão sobre a mesa esta manhã. É isso? Deus, o Senhor salvou minha família, amém, glória a Deus, detalhe maravilhoso. Mas não detalhamos: o Senhor hoje me levou e me trouxe debaixo das suas potentes mãos. Detalhe. Não é verdade? O que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. Na visão dos discípulos era muito pouco, mas na visão de Deus é no mínimo detalhe que eu vou alimentar toda essa multidão. O pouco que você tem na mão de Deus é muito. Tem milagre, tem resposta, tem refrigério, tem prodígio. Ei, Deus não é só um detalhe grandioso. Nos mínimos detalhes, você está aqui e alguém está sendo cuidado pelas mãos de Deus lá fora. Você está aqui e Deus está operando lá fora. Você vai sair daqui hoje, vai chegar na tua casa, vai jantar, vai deitar, vai dormir, acordar amanhã em paz, porque Deus é um Deus também de pequenos detalhes. E Deus está te confrontando e você não está entendendo. Ah, pastor Santo, por que tu veio chamar esse pregador para pregar aqui hoje? Deus quer te confrontar, meu irmão. Deus quer te confrontar, minha irmã.
Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor Jesus vai perguntar isso a Pedro. Confronto. E por 3 vezes, melhor, por 2 vezes, Pedro vai dar uma resposta dentro daquilo que foi perguntado. Só que aqui, após a ressurreição, Jesus vai perguntar isso após a ressurreição. Morre, ressuscita, fala assim, ó, avise Pedro, ou seja, ressuscitei. Pedro vai ter um encontro. Quando Pedro tem um encontro com Jesus após a ressurreição, Jesus faz essa pergunta 3 vezes: tu me ama? Por 2 vezes ele vai responder sim. Porque Pedro entendia que o amor que Jesus falava aqui era aquele amor superficial, aquele amor de gostar, entende? Eu amo o Senhor, eu gosto dele. Mas o amor que Jesus estava se pronunciando aqui era um amor sacrificial. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes. Sabe o que acontece aqui? Deus queria falar assim para ele: Pedro, você está disposto a morrer pela minha obra? Pedro, você está disposto a sofrer pela minha obra? Pedro, você está disposto a sofrer pela minha casa? E aqui vai a pergunta de Jesus para a gente. Homens do congresso, mulheres da igreja, pastor que está pregando, nós estamos dispostos a sofrer pela obra de Deus? Até onde vai o teu amor sacrificial pela obra de Deus? Até onde vai o nosso amor sacrificial pelo reino de Deus? Quando Pedro diz: Senhor, tu sabes, Jesus vai levantar e vai dizer: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aqui é uma promessa, aqui é uma resposta. Toda vez que Deus te confronta, é porque Ele tem resposta para a tua vida. Levanta a tua mão, joga ela para o alto, glorifica. Ao nome de Jesus. Senhor, eu sou o menor da minha casa e o mais pobre. Jesus não estava interessado se ele era o mais pobre, se ele era o menor. Jesus queria fazer cumprir uma palavra que foi liberada pelo próprio Deus. Eu te digo que o Senhor é contigo, e esta palavra precisava entrar em ação. Todas as vezes que o Senhor liberar uma palavra para a tua vida direcionada, essa palavra precisa entrar em movimento. Deus nunca vai lançar uma palavra lançada ao vento. Vou lançar aqui, não. Todas as palavras de Deus, ela tem direção certa. Tem direção certa. Ela vai no alvo. O Senhor é contigo, ou seja, eu tenho um projeto a realizar na tua vida, Juliana. Eu vou usar 300 para ganhar os medianitas e para tirar o meu povo deste sofrimento. Mas antes de Deus fazer cumprir, Deus confrontou a Gideão. Deixa eu dizer uma coisa para você, e aqui eu já estou terminando. Não permita que o Senhor lhe confronte por uma resposta maldada vindo da nossa parte. Não faça isso. Aqui foram homens que foram confrontados porque Deus queria tratar. Mas Gideão, ele fala: vai nessa tua força, porque você está muito altivo. Como se fosse mais ou menos isso. Vai na tua força, porque você está muito grande. Vai nessa tua força, porque eu não sei o que você está achando. Vai nessa. Vai e vê até onde você chega. Só que aqui Gideão reconhece. Só que existem muitas pessoas que não reconhecem a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Quando eu falo de pequenez, eu não estou dizendo para ficar se humilhando para homem nem para mulher. Não, humildade é uma questão que cada crente tem que vivenciar e pronto. Mas reconhecer a sua insignificância
diante da grandeza de Deus, é uma coisa que todo crente precisa entender. Quando Jó é provado e começa a fazer gracinha com Deus, né? Você já leu a história de Jó? Aí Jó começa, Senhor, que prova, que luta. Aí Deus vai falar, Jó, onde que você estava quando eu comecei a criar o universo? Onde você estava quando eu comecei a criar os mares? Jó, quem era você quando eu comecei a dar nome às estrelas? Deus está dizendo o seguinte, Jó, baixa a tua bola, porque quem governa o oceano e o mundo sou eu. Ô Jó, você é pequeno diante de mim. Passa na tua prova glorificando o meu nome, até porque quem vai te dar vitória sou eu. Então reconhecer que nós não somos nada diante de Deus é um detalhe que todos nós precisamos entender. Não adianta, vou até fechar os meus, não adianta, irmão, fazer beicinho, chorar, passar o lenço na barba no rosto. Não adianta, isso não vai adiantar. Você sabe o que vai adiantar e chamar a atenção de Deus de uma forma que Ele não vai te confrontar? É você reconhecer que você não é nada e falar, Senhor, hoje eu estou diante do teu altar, estou quebrado, estou destruído, mas não vou deixar de glorificar o teu nome, não vou deixar de exaltar o teu nome, não vou deixar de dizer glória, ainda que Satanás tente me calar, ainda que o diabo tente me parar, ainda que os seus planos não venham se cumprir nesse momento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação, porque eu sei que meu Redentor vive, e em breve, Ele se levantará em toda a terra. Quem crê, joga a mão para o céu, vencedor é glorificar. Aplaude o nome de Jesus. Tem muita gente boa aqui dentro hoje. Tem muita gente aqui que precisa de Jesus. Cadê você, vencedor, que quer aceitar a Jesus nessa noite? Jesus está te chamando. Tem muita gente aqui, eu estou feliz, meu amigo meu aqui, que me ganhou para Jesus.